aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. E quem está ao vivo conosco agora é o Coronel Alessandro Vissacro, analista de segurança e de defesa, que vai falar com a gente sobre o lado militar desse momento tão tenso pelo qual a gente passa agora, às 9h50. Coronel, bom dia. Muito obrigada por falar conosco aqui no Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Do ponto de vista de estratégia militar, como é que o senhor está acompanhando esse cenário aqui, às vésperas, a minutos do fim do prazo dado por Israel para a evacuação da área norte da faixa de Gaza? Vamos fazer distinção de quatro níveis aqui para a gente organizar nossas ideias. Primeiro, vamos falar no nível tático, é aquele nível que diz respeito às forças armadas no combate, na batalha. Então, quando a gente fala nesse nível tático, nós estamos falando do ingresso das forças de defesa de Israel em uma área densamente povoada, densamente urbanizada e relativamente pequena, confinada. São cerca, salvo melhor juízo, de 400 metros quadrados. É pouca coisa, muito pouca coisa. Tá? Faixa de Gaza são cerca de 12 quilômetros, 48, se eu não me engano. Tá? Isso traz características muito peculiares para esse tipo de conflito. É um combate urbanizado, urbano, em um terreno que já foi previamente preparado pelos militantes do Hamas. Paradoxalmente, quanto mais você bombardeia e mais escombros você gera, melhor você cria condições para a defesa daquele território. E tem todo o aspecto da população civil no meio, desse drama, etc. Mas se a gente subir um pouquinho, a gente tem que ir para o nível operacional, que é aquele que a gente identifica os diferentes teatros de operações dentro de Israel. E aí Israel tem que ter a preocupação com os riscos de uma sublevação na Cisjordânia, com os riscos de incursões e ataques de diferentes formas no norte de Israel, provenientes do território do sul do Líbano ou do sul da Síria. Quando a gente sobe mais um degrauzinho, nós vamos para o nível estratégico. E aí a gente tem que pensar quais são os objetivos políticos que as forças de defesa de Israel vão perseguir nesse ataque. É gerar um fluxo de refugiados para algo do tipo migração coercitiva planejada, é desmantelar a estrutura militar do Hamas, enfim. E, por fim, nós vamos para o nível político. E aí pensar nos desdobramentos políticos, geopolíticos, informacionais, a forma como a opinião pública global vai interpretar e vai apontar suas tendências nesse lado do conflito. Então, a gente tem que fazer esse jogo de análise em todos esses níveis para interpretar verdadeiramente o que está prestes a acontecer ali na faixa de Gaza. Coronel, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A essa altura, não é nem informação, né? É uma constatação, como é que eu diria, é razoável a gente ter a impressão de que, a rigor, as forças israelenses já ingressaram em território de Gaza, né? Se não em massa, né, visivelmente, pelo menos através de sua tropa de elite, que é muito bem treinada, tropa de elite, inclusive, que se faz passar por palestinos, gente que se veste como eles, que fala como eles, né? Há também os agentes secretos de Israel que vivem na faixa de Gaza e, portanto, enfim, mapeiam bem o terreno. O senhor conhece muito bem, é especialista nesse assunto, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Que tipo de escalão, digamos assim, avançado, né, se pode esperar ou se pode presumir que Israel já tenha enviado para território da faixa de Gaza? Existe toda uma série de esforços que são preliminares a uma investida, a uma ofensiva militar de maior vulto. Então, começa com os esforços de inteligência, e não só essa inteligência humana ao que o senhor mencionou. Tem também a inteligência cibernética, a inteligência de sinais, a inteligência de imagens, por exemplo, imagens de satélites, a interferência, a intromissão, a escuta das comunicações, o uso de drones, aeronaves, o próprio bombardeio
seja de artilharia de campanha ou a própria aviação, em alvos selecionados, para preparar as condições mais adequadas para que uma força de maior envergadura ingresse nesse espaço. Não é a primeira vez que Israel, muito pelo contrário, que Israel ingressa dentro desse enclave do Hamas. E tem ciência muito clara das dificuldades que encontra. É sempre bom a gente lembrar do que aconteceu em julho de 2006, quando Israel lançou uma ofensiva no sul do Líbano com o propósito deliberado de desmantelar a estrutura militar do Hezbollah. Depois de 34 dias de intensos combates, Israel fracassou em alcançar esse objetivo. Então, 2 anos depois, lançou a Operação Chumbo Fundido dentro da faixa de Gaza. Então, Israel sabe muito bem do tipo de dificuldade, a enorme dificuldade que tem pela frente. Olha, eu queria agradecer por enquanto ao Coronel Alessandro Vissacro, analista de segurança e defesa, que falou rapidinho aqui com a gente. A gente já volta a entrar em contato com o senhor ao longo das próximas horas, quando ficar mais clara qual vai ser a ação de Israel a partir desse momento. Muito obrigada, hein? Um bom sábado para o senhor. Obrigado. Agora 9h.